Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje a gente vai passar para vocês aí sobre organismos geneticamente modificados. São mais conhecidos aí como transgênicos. Eu sugiro a vocês que primeiro vocês assistam esse vídeo aqui, que está nesse link. Eu vou disponibilizar também o link para vocês lá na plataforma de ensino. Esse vídeo ele é muito bom. Ele aborda de uma forma assim bem didática, um linguajar bem fácil de entender sobre como que são criados os organismos geneticamente modificados, tá? Aí após vocês assistirem esse vídeo, aí vocês assistam a minha aula, beleza? Uma boa aula para vocês. Então isso aqui é o símbolo, tá? Dos organismos geneticamente modificados, transgênicos, tá? Ele é obrigatório por lei constar na embalagem de todos os, nas embalagens, né, de todos os produtos transgênicos. Então agora quando vocês forem lá ao supermercado, né, vocês podem olhar lá na embalagem que se for um produto transgênico, em algum lugar lá vai ter esse símbolo. E esses produtos transgênicos, eles são mais comuns na nossa vida do que nós imaginamos, tá? Então a gente colocou alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui o arroz, né? Aqui o arroz transgênico, tá? Aqui nós temos óleos, né? Tá? Óleo de girassol, óleo de milho. Aqui é milho verde, né? Tá? Então com o símbolo aqui dos transgênicos, amido de milho, tá? Amido de milho. Hortaliças, né? Hortaliças. E aqui nós temos algumas frutas, né? Por exemplo, maçã, uva, laranja, morango, né? Morango. Então, vários produtos transgênicos. Não está aqui, mas, por exemplo, tomate, né? Temos também os tomates transgênicos. Inclusive, se não me engano, parece que foi o primeiro alimento transgênico que surgiu no mercado, né? Ele foi para melhorar o que a sua conservação em prateleira, tá? Em prateleira, porque o tomate comum ele se deteriora muito rápido quando ele está na prateleira dos supermercados, né? Então foi desenvolvido um tomate transgênicos que dura o que um tempo maior na prateleira, certo? Então reforçando aí, né? Então os transgênicos eles são mais comuns na nossa vida do que nós imaginamos, tá? Mais comuns, tá, são os produtos transgênicos tolerantes a herbicidas, tá, que a gente vai ver daqui para frente. Hoje, os materiais existentes aí no mercado, tá, existentes aí no mercado, tolerantes o que a herbicidas. Então, em primeiro lugar, o que é transgênico? Então, transgênicos são organismos geneticamente modificados que recebem gene de outro ser vivo em seu DNA, por meio de técnicas da biotecnologia. Então, ou seja, a transgenia, o que é a transgenia? É a transferência de genes de um DNA de um ser vivo para outro ser vivo, ou seja, e de espécies diferentes, tá? De espécies diferentes. Então, um dos primeiros casos de sucesso da transgenia, tá? Não foi com plantas, surgiu em 1978, né? Então vejam bem aí, já bem antigo, né? Então foi o que? Produção de insulina humana por micro-organismo nos Estados Unidos da América, tá? Antes acontecia o que? A insulina, tá? Ela é retirada o que? Do porco, né? Ela é retirada do porco para ser injetada nos seres humanos. Só que isso aí causava muito problema de rejeição. Então, através da transgenia, tá? Eles começaram o quê? A produzir essa insulina em laboratório. Então, hoje qual a grande vantagem? Não tem problema, principalmente o que? De rejeição. E também é produzida aí em grande quantidade, né? Dando aí, sendo suficiente aí para atender o mercado, né? Então, no Brasil,
temos como relato oficial a soja RR, né, que é a Roundup Ready, tá, que foi lançada em 1998. Tá? Então é o primeiro relato aí oficial de uma cultura transgênica no Brasil. Tá? Mas devido a problemas assim, questão de regulamentação, tá? Ela só foi liberada comercialmente apenas na safra de 2003 e 2004, tá? No entanto, hoje mais de 92% da área cultivada é com soja RR, tá? Segundo aí a CIB, né? Que é a Comissão de Informações de Biotecnologia, certo? 92%, então veja, né? Um valor aí bem expressivo, né? Então dá para a gente imaginar hoje quantos milhões de hectares são cultivados no Brasil com transgênicos, tá? Então, ou seja, 92% de toda a nossa área aí, tá? Cultivada com transgênicos, tá? E esses materiais transgênicos é o quê? Vamos pegar as culturas aí, milho, soja, algodão, certo? Diversas culturas, né? Certo? Então, é o que está aqui, né? Segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, né? A CIB, para obter uma planta transgênica com determinada característica de interesse, é preciso produzir centenas ou milhares de exemplares, tá? Cada um deles é um evento de transformação genética e vem de uma única célula vegetal, na qual houve inserção do gene desejado, tá? Então, a partir do evento selecionado, é feita a multiplicação de forma a gerar descendentes, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês assistirem primeiro lá o vídeo, né? Tá? O vídeo lá, que disponibilizei o link para vocês, né? Para vocês saber, tá? Assim, de forma bem simples, né? De forma bem simples, como são produzidos os transgênicos, né? Tá? Então, esse vídeo é muito bom, ele aborda isso de uma forma bem simples, de fácil entendimento. Então, ou seja, então não existe soprano transgênico no Brasil aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou seja, a CTN-Bio, né? Segundo dados sintetizados pela CIB, né? Então, até o fim de 2019, tá? Ou seja, é praticamente 2 anos já, né? Foram 176 produtos transgênicos aprovados, sendo que 60,8% são plantas e os outros 39,2% são vacinas, micro-organismos, insetos e medicamentos. Insetos, por exemplo, aí nós temos aí um exemplo aí de um mosquito, né? Um mosquito, tá? Que foi desenvolvido aí, transgênico, era um mosquito rosa, né? Para cruzar com o mosquito da dengue, tá? Com o objetivo aí de assim, com esse cruzamento aí, disseminar o mosquito da dengue, tá? Foi um projeto que não foi para frente, tá? Certo? Que não foi para frente, acho que é principalmente a questão da polêmica que gerou, né? O ser humano via lá um mosquito rosa, né, na natureza, ficava desesperado, achando que era algum Frankenstein, né? Tá? Então não foi para frente, certo? Mas isso mostra o quê? Que é possível, tá? Você criar aí transgênico aí para qualquer espécie, não só planta, mas também como vacina, micro-organismo, insetos e medicamentos. Então nós vimos lá o caso da vacina para diabetes, né? Vacina não, da insulina, né? Da insulina para a diabetes, tá? Então, segundo esse autor aqui, né, para as culturas há predominância de milho, algodão e soja, né? São as principais, as três principais culturas, né? Tá? Mas também nós temos aí transgênico para feijão, eucalipto e cana-de-açúcar. Então, os quais perfazem em produto, 111 produtos, em número atualizado para 2020, sendo que 89 confere tolerância a herbicidas, certo? Então, a gente pode ver aqui nessa tabela 1 aqui, né? Então, produtos transgênicos aprovados no Brasil, certo? Então, tem aqui, né? Tolerantes a herbicidas, né? Certo? Então, nós temos aqui milho, 64, né? 64 transgênicos, tá? Sendo que 54 tolerantes a herbicidas, certo? Provado em 2007.
a primeira, né? Então essa aqui foi a primeira aprovação, né? Ano de aprovação do primeiro evento, tá? Então, ano de aprovação do primeiro evento. Então, o primeiro milho transgênico no Brasil surgiu em 2000 e foi aprovado em 2017, em 2007, em 2007. Algodão, nós temos aí 23 produtos, né? Sendo que 18 desses 23, 18 são tolerantes a herbicidas. O primeiro foi aprovado em 2005. Soja, nós temos aí 19 produtos, né? Tá? Sendo que 17 tolerantes a herbicidas. Primeiro aprovado em 1998. Cana-de-açúcar, temos apenas 3 produtos, né? Certo? Primeiro aprovado em 2017. Feijão, um produto, né? Tá? Então, aprovado aí primeiro em 2011. E eucalipto, tá? Eucalipto também temos um, certo? E a primeira aprovação, certo? Em 2015. Então, aqui a gente já comentou aqui, então vejam bem. Dos 111 produtos existentes aí no mercado, então 89 são tolerantes aqui a herbicidas, tá? Tolerantes a herbicidas. Então predomina aí no mercado os transgênicos resistentes, tolerantes, né? Tolerantes a herbicidas, ok? Então quais são as vantagens das plantas transgênicas, tá? Então, facilitar o manejo de plantas daninhas é o principal, a principal vantagem, né? Mas também podem proporcionar economia no uso de defensivos, pelo aumento na eficiência de controle de plantas daninhas, né? Tá? Menor uso de água, porque você vai estar fazendo aí um número menor de aplicações, né, de herbicidas, então diminuindo as aplicações por pulverizações, né? Maior quantidade nas práticas agrícolas, pela facilidade do manejo, segurança alimentar, aumento da produtividade, pois permite produzir mais com menor mato interferência, né? Ou seja, a gente vai conseguir aí manter uma cultura sempre no limpo, né? E também o que? A preservação do meio ambiente, tá? Por quê? Porque você vai estar utilizando o quê? Uma quantidade menor aí, o quê? De ingredientes ativos, né? Tá? De herbicidas, certo? Então, por exemplo, menos agroquímicos, né? E, havendo aumento na produção por unidade diária, diminui a necessidade de abertura de novas áreas, né? Certo? Um dos grandes problemas aí dos transgênicos, o que está surgindo aí? Várias espécies de plantas daninhas resistentes a esses herbicidas, tá? Devido ao uso consecutivo, né? Praticamente não se faz rotação de cultura, né? Tá? Então isso aí leva ao desenvolvimento aí, né? Ao surgimento aí de várias espécies de plantas daninhas resistente a esses ingredientes ativos, a esses herbicidas, né? Certo? E também os transgênicos são veiculados na mídia, né, de uma forma muito pejorativa, como se fosse uma coisa do outro mundo. Nem não é, não é. É normal. Só que também, certo? Não há muitos estudos, né, a respeito do efeito desses transgênicos no nosso organismo, tá? Isso viram lá no vídeo lá, né? O professor lá falando, né? Tá? Que não existem muitos estudos ainda, tá? Quais são os efeitos colaterais? Não são muito bem conhecidos ainda, né? Tá? Não são muito bem conhecidos ainda. Mas é uma tecnologia que já está aí, já veio para ficar, tá? Já veio para ficar. Então, esse aí não tem mais volta, né? Não tem mais volta, certo? Então, os eventos transgênicos têm comportamento variável, né? Essa variação em resposta ao herbicida depende da expressão do gene inserido na planta, condições meteorológicas, estresse fisiológico associados, formulação do herbicida, dose do herbicida, entre outros, né? Tá? Então, essa questão da dose do herbicida a gente vai ver mais para frente aí, tá? Então, essas plantas tolerantes a herbicidas, tá? Eles vão apresentar essa tolerância até uma determinada dose, né? Até uma determinada dose. Você aumentou a dose, já pode não ser tão tolerante, já vai causar um problema que de fitoxidez, né? Tá? Então sempre se atentar para isso, sempre tomar esse cuidado. Então, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, então, as culturas tolerantes ao glifosato, tá? Então, no Brasil,
tem-se eventos transgênicos que conferem tolerância a glifosato para as culturas da soja, milho e algodão, tá? Então, como já mostrou anteriormente aí, então, primeiro que surgiu aí foi a soja RR, né? A soja RR, tá? Que foi aprovada em 1998, porém liberada para cultivo na safra 2003, 2004, né? Pela CTN Bio, certo? Milho RR, então aprovação aqui em 2008, né? Tá? Algodão RR, aprovado em 2008 também, certo? Então são todos aqui, esses aqui são todos materiais resistentes aqui ao glifosato, né? Tá? Então já comentou lá no, acho que quando a gente falou, teve uma aula sobre herbicidas, tá? A gente comentou o quê? Que o herbicida, por exemplo, o glifosato aí, né? Ele é o organismo mais usado no mundo inteiro, tá? Em torno de 40% do mercado de herbicida, tá? É do glifosato, tá? É do glifosato, certo? Então, se vejam bem aí, né? O volume, tá? De herbicida que é usado aí o ano todo, certo? Então, mesmo em culturas transgênicas intolerantes, sintomas indesejáveis podem ser observados decorrente da aplicação de glifosato. Então, pode causar, de repente, lá o que? Uma, uma sintominha lá de fitoxidez, certo? Mas que não chega o que é prejudicar a produtividade, certo? Então, aqui, né? Dos efeitos aqui, né? De sintomas indesejáveis, né, seria o quê? Redução na fixação biológica do N2 em soja RR. Então há uma certa redução aí da fixação biológica do que? Do nitrogênio, né, atmosférico, certo? Então entende-se que doses superiores a 1.440 gramas de ingrediente ativo por hectare potencialmente causam danos à soja RR ou à soja RR2, né? Então, soja RR2 já é um material aí mais recente, tá? Então aqui, ó, segundo Rodrigues e Almeida, 2018, né, a dose máxima recomendada de glifosato para a aplicação, certo? Milho tolerante é de 1.080 gramas de ativo por hectare, soja 1.440 gramas de ativo por hectare e algodão 1.300 gramas de ativo por hectare. Então, ou seja, esses materiais eles vão ser tolerantes ao glifosato até a essas doses aqui. Se você utilizar aqui uma dose maior, então já pode dar o quê? Problema de fitoxidez, tá? Pode dar um problema de fitoxidez, certo? Reduzindo produtividade, em alguns casos aí mais drástico, podendo causar até a morte das plantas, né? Então, esse aqui é o guia de herbicidas, né? Tá? Que ele foi aí reeditado em 2018, foi atualizado, né? Tá? Então, esse aqui, para quem for trabalhar aí no campo, tal, é interessante. É muito interessante adquirir, certo? Então, o glifosato é um herbicida pós-emergente, sistêmico e não seletivo. E o controle que ele proporciona decorre da inibição da enzima EPSPs, né? O que impede a biossíntese dos aminoácidos aromáticos tirosina, fenilalanina e triptofano, precursores de produtos como lignina, alcaloides, flavonoides e ácidos benzoicos, tá? Então, ou seja, um herbicida pós-emergente, sistêmico e não seletivo, tá? Ele é não seletivo. A princípio, ele é de ação total, porém, ele não controla muito bem algumas espécies de folhas largas, né? Tá? Principalmente algumas folhas largas que a gente fala que são ervas de difícil controle, por exemplo, o fedegosto, poeraba, erva quente, poaia, beldroega, certo? Então, geralmente, quando há presença dessas espécies na área, principalmente na dessecação, então geralmente se faz o que? A mistura o que? Do glifosato com o 2,4-D, para que tenha uma boa eficácia, né? Certo? Então a soja intacta RR2 Pro, né? Então nós vimos lá soja RR, milho RR, algodão RR, certo? Que são o que? Resistente somente ao glifosato, né? Certo? A intacta RR2 Pro, então foi aprovada no Brasil em 2010. Então ela dá o quê? Proteção contra as principais lagartas de cultura da soja, certo? Então a resistência à lagarta é conferida por uma proteína BT, né, que é o Bacillus thuringiensis, né, certo? Então, além dela ser o quê? Tolerante ao herbicida glifosato, né, tá?
ela é resistente o quê? A essas 4 lagartas aqui da soja, né? Que é a anticárcia, a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, lagarta das maçãs e a broca das axilas, certo? Então, muito importante, porque geralmente essa lagarta falsa medideira, ela é mais resistente a inseticida do que essas outras lagartas aqui. E ela tem um grande inconveniente, que ela fica lá no bacheiro, na parte inferior. Então, é uma lagarta aí de difícil controle. Requer, por exemplo, para controlar também, como ela é mais resistente, né? Ou seja, mais tolerante aos inseticidas, então requer uma dose mais alta também de inseticida. Então, quando a infestação dessa lagarta na lavoura, geralmente acarreta aí o que? Um custo maior com o controle, certo? Então está aqui, tolerância ao glifosato proporcionada pela tecnologia Roundup Ready, né? O RR2. Então, RR2, por quê? Porque, certo? Já acrescentou, então, a diferença dessa intacta RR2 para a soja RR já é justamente o quê? Que além da tolerância ao herbicida, certo? Ao herbicida, ela é também tolerante o quê? A essas 4, resistente nessas 4 lagartas, certo? Resistente a essas 4 lagartas, tá? Então, um outro grupo aqui, né, são as sojas tolerantes às os herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, né? Então, nós já vimos lá, quando falamos lá de mecanismo de ação de herbicidas, que são herbicidas inibidores da ALS, né? Tá? Da ALS, certo? E, então, por exemplo, também as misanas cultivância, né? Então, que foi aprovada em 2009. Então, veja aí, já tem um tempinho, né? 12 anos que foi aprovado. E temos também as soja resistente, o que é a sulfonilureia, né? Tá? As culturas aí resistentes à sulfonilureia, tá? Que foi aprovada em 2018, que é a soja STS, tá? Soja TS. Então, cultivância foi um termo lançado pela Embrapa, né? E pela BASF, parceria aí da BASF, né? Da multinacional BASF com a Embrapa, tá? O programa foi descontinuado, porém a tecnologia ainda existe, certo? Por que foi descontinuado? Eu creio que foi justamente por quê? Porque essas cultivares, tá? Elas apresentaram o que? Muito problema de fitoxidez, né? Tá? De fitoxidez. Então eu creio que foi por isso que deve ter sido interrompido aí o programa. Porém a tecnologia existe, tá? Porém a tecnologia existe, certo? Então, ou seja, são soja tolerante a herbicida, grupo de minizônios para o manejo de plantas daninhas e folhas largas e estreitas, tá? Então, a imidazolinones é uma alternativa para rotação com glifosato. Normalmente produz sintomas de intoxicação nas plantas, que a gente comentou. Então, eu creio que foi por isso que foi retirado ou seja, não foi dado continuidade, né, ao programa aí, tá? O programa multiplicação de sementes, distribuição dessas sementes aí para os produtores, né? Eu creio que foi por isso, certo? Eu creio que foi por isso. Então, o que é soja STS? Então, a soja tolerante é a soja tolerante a sulfonilureias, STE. Não se trata de uma cultura transgênica, foi desenvolvida através da técnica de mutagênese de sementes, certo? Então, cultivares STS são altamente tolerantes ao herbicida clorimuron, o qual pode ser aplicado até 4 vezes acima da dose recomendada para cultivares não STS, certo? Então vejam bem, né? E dose bem alta, né? Até 4 vezes, né? Até 4 vezes. Então bem tolerante mesmo ao. Então essas sojas STS aí bem tolerante mesmo ao herbicidas. Então culturas tolerantes ao glufosinate, tá? A glufosinate, né? Tá? Então temos aí também culturas soja, milho e algodão. Exemplo mais comum são os cultivares a Liberty Link, né, mais conhecida aí no mercado aí, né, no campo, né, como as cultivares LL, tá? Então toda vez que você ouvir falar, é uma cultivar LL, então ela é o quê? Tolerante ao herbicida glufosinate, né, certo? Então, anos de aprovação. Então a soja, ela foi aprovada em 2010, o milho em 2007 e o algodão em 2008, certo? E são mais adotados o que? Para algodão e milho, principalmente para algodão, tá? Então nós temos aí no mercado aí várias cultivares de algodão LL, certo?
de LL. Então, há no mercado outras cultivares tolerantes ao herbicida, como, por exemplo, o algodão Enlist, tá? Aprovado em 2018. E essas cultivares, tá? Elas vão ser tolerantes ao herbicida, tá? Numa dose aí de 500 a 700 gramas de grande ativo por hectare, certo? Então, ou seja, uma dose superior a essa aí já pode dar problema aqui de fitotoxidez, né? De fitotoxidez, ok? Então, as cultivares, ou seja, as culturas, né, tolerantes a mimetizadores de auxinas, né, de auxinas, certo? Então, quais são os herbicidas mimetizadores de auxinas? 2,4-D e dicamba, tá? E dicamba, certo? Então, ou seja, tolerância a mais de um herbicida. Então, exemplos, soja, milho, algodão tolerante 2,4-D e dicamba. Tá? Tecnologias 2,4-D Enlist e Enlist E3. Tá? E tem também a Roundup Red 2Xtend, tá? Que é o que? Resistente ao dicamba. Certo? Enlist em E3. Então, essa Enlist em E3 confere só a tolerância a herbicidas glifosato, 2,4-D e glufosinato. Então, foi aprovado no Brasil em 2015, né? Então, vejam bem aí, certo? Uma cultivar de soja resistente, né, ou tolerante, né, tolerante a 3 herbicidas, certo? 2,4-D, glufosinato e glifosato, tá? E tem ainda a Conquesta, né? Conquesta Enlist E3, que foi aprovado em 2017, tolerância aos herbicidas e lepidópteros, né? Tá? E lepidópteros, tá? Então, ou seja, tolerantes a herbicida, tolerantes a pragas, né? A lagartas, né? Certo? Então, culturas tolerantes a dicamba. Então, o Roundup Red 2Xtend, né? Então, tolerando glifosato e dicamba, certo? Então, Baik et al. 2013 observaram a eficácia de glifosato, tá? 900 gramas negativo por hectare. Então, mais de camba, 300 gramas negativo por hectare. Em pré-plantio, consequencial em pós-emergência, certo? Então, ou seja, espera-se alcançar resultado positivo no manejo integrado de plantas daninhas. Por quê? Dicamba é herbicida de alta performance no controle de algumas plantas daninhas, né, como a buva, tá? Como a buva. Porém, devemos tomar cuidado com a volatilidade, deriva e limpeza dos usadores. Deverão ser consideradas boas práticas agrícolas no manejo de dicamba, tá? Então, o dicamba tem esse porém, né? Ele é o que? Ele é considerado um produto volátil. Então, se vocês derem uma olhada lá nos herbicidas, lá, né? Quando a gente deu aula de herbicidas, né? Foi herbicidologia, tá? Então, é um dos exemplos, tá? Que nós citamos lá como um herbicida volátil, tá? O dicamba. Por quê? Porque tem uma pressão de vapor alta, né? Tá? Então, ou seja, qualquer herbicida com uma pressão de vapor até 10 a menos 4 são considerados o quê? Bastante voláteis, né? Bastante voláteis, certo? Então, 2,4-D e dicamba são alternativas para o controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato, tá? Ao glifosato, ok? Então, ou seja, então, apesar de liberada para CTNB comercialmente, ainda não há, em 2020, a soja LE disponível em escala para os produtores. No entanto, a expectativa é grande, tá? Então, é um dos anseios do setor produtivo, sobretudo no tocante ao controle de pragas daninhas, com bióticos resistentes, seja glifosato, paraquat, herbicida inibidor da LS, entre outros. Então, ou seja, atentar para a importância da rotação de culturas, transgênicos e mecanismos de ação dos herbicidas, certo? Então, o que a gente comentou lá no início, né? Tá lá no início. O problema aí de surgimento aí de várias espécies de plantaneira já resistentes a alguns ingredientes ativos, né? Por exemplo, já temos aí plantaneira resistente, por exemplo, a glifosato, imidazolinonas, né? Herbicidas do grupo imidazolinonas, né? Então, sempre que possível, é muito importante que se faça o que? A rotação de cultura, tá? A rotação de cultura. Só que devido a essa facilidade aí da utilização dessa tecnologia, né, dos transgênicos aí, das cultivares tolerantes a herbicidas, certo? Então, o pessoal
dificilmente, né, faz rotação de herbicidas, ou seja, rotação de herbicidas com mecanismos de ação diferentes, tá? Então, é até que foi apelidado aí na década de 90, né, que o pessoal passou aí a apelidar aí a geração, chamando aí os técnicos aí do campo aí de geração RR, né? Tá? Geração RR. Por quê? Porque só praticamente utilizava que as cultivares de soja resistentes ao Roundup, né? Certo? Ao glifosato, né? Resistente ao glifosato, tá? Que foram as primeiras cultivares de soja que surgiram no mercado aí, né? A gente veio em 1998, né? Então, geração RR. Então, a soja Enlist permite o uso de 2,4-D, glifosato e glufosinato nas lavouras de soja e milho. Estão promovendo melhor controle de pragas daninhas, principalmente em relação às resistentes tolerantes ao glifosato, tá? Então, a soja Conquesta, em lista 3, trará, além da tolerância ao herbicida 2,4-D, glifosato e glufosinato, a biotecnologia BT, de maior espectro controle de lagartas, tá? Lagartas. Então, a gente já viu lá, né? Além da tolerância a 3 herbicidas, também um material resistente o que? A 4 lagartas, né? 4 lagartas que atacam a soja. Então, essa soja Conquesta em lista E3 foi obtida pelo cruzamento dos eventos, tá? Então, o pessoal aí da parte aí de desenvolvimento desses materiais resistentes, eles chamam de evento, né? Tá? Então, o DAS 81.419.2, né? Então, soja resistente a insetos da ordem Lepidoptera, tolerante ao herbicida, glufosinato e amônio, tá? E a DAS 44.406, tolerante ao herbicida 2,4-D, glifosato e glifosinato. Então, pegou esses dois materiais, cruzaram e obtiveram aí o quê? Um material, tá? Resistente, tolerante, né, aos herbicidas e também resistente o quê? Às pragas, né? Às lagartas aí, ok? Tecnologia aí bem mais recente, né, tá? Desenvolvida aí pela Bayer, então é a soja intacta 2, né, X-Tend, tá? Ela foi lançada em junho de 2021, porém, as suas sementes começaram a ser disponibilizadas agora, por exemplo, agora no dia 28 agora de novembro, de outubro, tá? Teve um evento, por exemplo, na fazenda Santa Luzia, da Bom Futuro, lá em Sapezal, né? Que a Bayer disponibilizou para eles lá as sementes, o que? Para o plantio, para o plantio nesta safra, tá? Então, parece que a Bom Futuro vai plantar esse ano, essa safra 2021-22, em torno de 420 hectares já com esse material, né? Com essa soja intacta 2X-Tend, tá? É, Então é o que? É um material tolerante aos herbicidas glifosato e ao dicampo, tá? Dicampo, controle de folhas largas, anuais e perenes em pré-plantio, tá? Então, ou seja, qual que é a vantagem aí dessa aí, tá? Então, com destaque o quê? Para controle da buva, do caruru, da corda viola e picão preto, né? Tá? E picão preto, certo? Principalmente aqui já resistente aí ao glifosato, né? Já são o quê? Ervas daninhas resistentes, plantas daninhas, né? Resistentes ao glifosato, tá? E outra coisa, um amplo espectro de proteção contra as principais culturas da soja, as principais lagartas da cultura da soja, tá? Então, quais são? A lagarta falsa medideira, lagarta da soja, broca das axilas, lagarta das maçãs, além da proteção adicional contra as lagartas Licoverpa armígera e Spodoptera cosmioides, né? Então, ou seja, já são, nós vimos lá aquele material anterior lá, tá? Um material resistente, o que é 4 lagartas, aqui já são 6, né? Então vejam bem, já aumentou. Então é a mais nova tecnologia aí existente aí no mercado, né? Certo? No mercado. Então mais uma excelente opção aí para os produtores, certo? Para os produtores. É lógico que isso aqui não vai ter semente disponível ainda para todos os produtores, né? Tá? Em primeiro lugar, eles vão disponibilizar essa semente lá para os parceiros, né? Porque geralmente essas tecnologias geradas ela é feita em parceria aí com produtores,
com alguns produtores, certo? Com universidades, com meio acadêmico, né? Certo? Então, com certeza, os primeiros a receber essas sementes aí vão ser aqueles produtores parceiros. Então, não vai ter semente disponível para todos, ok? Então, uma tecnologia aí muito, muito interessante, tá? Então, pessoal, aqui nós temos aqui as referências bibliográficas, né? Tá? Então, aqui a gente falou, esse aqui é o livro aqui de o guia de herbicidas, né? Importante aí que de repente quem tiver interesse adquira, é um material muito bom, tá? Ele é atualizado aí em média aí de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, certo? O ideal é que se fosse atualizado pelo menos a cada 2 anos, né? Tá? A cada 2 anos, certo? Mas não consegue fazer isso. Realmente atualizado de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, ok? Então era isso aí, pessoal. Qualquer coisa está à disposição aí, qualquer dúvida, tá? Pode aí entrar em contato aí pelos meios aí, conforme combinamos no início do semestre. Um abraço para vocês aí, tudo de bom.